começar aqui, abrindo a palavra em Mateus 8, do 23 ao 27. A gente vai falar um pouco sobre fé. Pode ir, né? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Então aqui fala, né? Jesus que estava no barco ali com seus discípulos, né? Aí veio uma grande tempestade e sendo ali levado pelas ondas, né? Aquele barco levado pelas ondas. E Jesus ali dormindo, né, no barco, bem tranquilo, né, porque eu creio que Jesus já sabia tudo o que estava acontecendo ali naquele, né, tudo que ia acontecer, né. Aí, e eles ali ficou tudo trêmulo, com medo, né, os discípulos dele. Então, o que Deus estava ali, irmãos, provando a fé daqueles discípulos, né, daqueles homens. Assim como Deus pode provar também a nossa fé, né? Em todo tempo Deus pode nos provar, porque nós estamos assim, sempre prestes a falar, a agir, às vezes de alguma forma errada, assim, e Deus vê, Deus conhece nosso coração. Então Deus quer nos provar, então Deus quer nos levantar, né, na fé. Então, Deus quer nos levantar na fé. E para isso, Deus, né, prova a nossa fé. Os discípulos de Jesus, sabendo que ele era filho do Deus Altíssimo, estando junto com eles ali no barco, mesmo assim ficaram amedrontados, né, e com grande temor acordaram Jesus, clamando por socorro, pedindo que Jesus a salvasse. Né. Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar, e ali então houve a grande bonança, tudo ficou calmo, né? E aqui está uma pergunta, né? O que Jesus viu neles ali? Né? Eles viram homens de pouca fé, né? Deus provou a fé daqueles homens, né? Deus colocou à prova, né, a fé deles, porque eles estavam ali com o filho dele, o filho do, né, do Deus Altíssimo, e mesmo assim eles ficaram amedrontados, né? Eles não tiveram, a fé deles foi pouca, né? Então Deus quis provar a fé deles. E pergunto a vocês, né? Qual o tamanho da fé, né, nossa? Qual o tamanho da sua fé hoje? Em Romanos 10, 17 diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir e falar a palavra, mais fortalecida vai ficar a nossa fé. Amém? Amém. Qual é a tempestade que você está enfrentando nesse momento? Será enfermidades, problema financeiro, desentendimento familiar, solidão, problemas com o vício? Pois às vezes nós passamos por umas provações que só Deus para ter misericórdia de nós, não é? Que parece um vendaval em nossas vidas. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas assim, que parece uma turbulência. Às vezes acontecem muitas coisas de uma vez só. Às vezes vem uma enfermidade, vem um problema financeiro, que você às vezes está sem, né, sem dinheiro para poder pagar as contas está tudo ali atrasado. Então vira um rebuliço nas nossas vidas, né? Já aconteceu comigo isso, né? Já tem acontecido muito comigo isso, né? Uma turbulência acontece, tudo uma vez só.
Então, mas aqui eu digo a vocês, que se vocês estiverem com Jesus na direção da sua vida, Ele vai mudar a sua história. Amém. Amém. Assim como Ele mudou a minha história, né? Eu tive, a minha vida foi assim, eu passei por grandes provações, por grandes lutas mesmo, né? Eu vivi praticamente no deserto uns 30 anos, depois que eu casei, uns 30 anos no deserto. Vivendo ali, passando lutas, meu marido com problema do vício, né? E lutas, e era lutas, mas aí eu fui, né? E a gente foi assim, tinha dia que eu falava, Senhor, eu já não estou aguentando mais isso, às vezes mesmo quando eu não tinha Jesus. Eu falava, meu Deus, eu não estou aguentando mais essa situação, né? Me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer. Mesmo quando eu não tinha Jesus, eu ainda clamava para Deus. Só que, como a gente não tem Jesus, então eu era